Prontinho, gente. Então vamos lá para o nosso encontro de hoje com o Raul. Tati vai apresentar o Raul, em seguida Raul inicia a apresentação, né? Muito obrigado, Raul, pela presença aqui, né? O Segui agradece e esperamos que esse seja um momento bem rico, né, de partilhas aqui nessa comunidade. Valeu. Ou já te coloquei aí como PIN, todo mundo consegue te ver. Vou apresentar para vocês o Raul, para quem não conhece, tá? O Raul ele é formado em psicologia pelo Mackenzie, ele é mestre em análise do comportamento aplicada pelo Instituto PAR. Ele é um Peer Review Act Trainer e membro do comitê de treinamento da ACBS, e acho que ele foi o segundo brasileiro a ter esse título de Peer Review Act Trainer, e Raul é super jovem, então é incrível isso. Ele ministra treinamentos nas temáticas de ACT e de RFT no Brasil e pelo mundo, e ele é psicólogo clínico em consultório particular em São Paulo. Esse é nosso Raul. Bem-vindo, Raul. Bom, Obrigada por estar aqui com a gente hoje. obrigado, Tati. Obrigado, João. Obrigado todo, né, o SIG, né, a comunidade como um todo. Obrigado por todo mundo que está aqui desde já, querendo saber sobre essa fala que eu tenho para dividir com vocês hoje sobre né, o que é e como se tornar ACT Trainer. E eu fico sempre muito feliz de ver que tem, é, assim, a gente teve tantos inscritos, tantas pessoas entraram, mas para mim o fato de ter uma pessoa já assim que está interessada nisso para mim é fantástico. Porque acho que parte dos objetivos que eu tenho com essa fala é justamente instigar esse interesse e trazer vocês para esse lado daqui, né? Eu considero que todo mundo está aqui, tem algum interesse em disseminação científica, tem alguma disseminação eficaz, precisa e cuidadosa com a ciência, que acho que é sobre tudo isso, né? Que a gente, por que se tornar? Acho que eu estou respondendo já uma pergunta que eu mesmo vou colocar mais à frente sobre por que se tornar treinador, treinadora em ACT, né? Então, indo na sequência, né, do que eu já estava dizendo, o que eu tenho para dividir com vocês hoje, acho que parte da minha motivação é porque eu estava, né, conversando lá com dentro da CBS Internacional, né, nós temos vários comitês, né, comitês de diversidade e inclusão, comitês de países em desenvolvimento, países, enfim, a gente tem diversos comitês, comitês de publicação, comitês diversos, porque não dá para apenas a diretoria dar conta, né, de mais de 8.500 membros espalhados pelo mundo. Então a gente tem comitês, a gente tem SIGs, a gente tem chapters, a gente tem capítulos, né? A gente tem SIGs dos chapters, né? Porque a gente precisa de muitas mãos em cima disso aqui. E uma coisa que nós estávamos percebendo, eu sou parte do comitê de treinamento, ou seja, do comitê dentro da SBS que lida justamente com essa questão de treinadores e treinadoras em ACT, dos ACT Trainers especificamente, né? A gente que cuida de toda essa parte do processo. E a gente estava percebendo, assim, que, poxa, por que que a gente está com poucas submissões? Anualmente, cerca de 10 pessoas fazem submissão, em média, né, para se tornarem ACT Trainers. Submissão, enfim, fora o processo de avaliação, que eu já vou comentar para vocês como é. Submissão, processo de avaliação e tal, a gente percebeu como que a gente pode trazer mais, né? Mais pessoas, mais submissões, e eu fui percebendo que eu e alguns colegas lá, a gente foi conversando que, bom, tem gente que nem sabe o que é, e tem gente que nem sabe que existe isso. Então, eu pensei que isso precisa estar aí fora, né? Isso precisa chegar à comunidade, principalmente, tendo em vista que aqui no Brasil a gente tem uma comunidade brilhante de pessoas brilhantes que fazem treinamentos, sabem passar, né, a arte de maneira brilhante também. Então, eu acho que é uma questão que eu diria quase que urgente. E então, entre muitos motivos, eu estou muito feliz de estar aqui. Assim, acho que é realizar um sonho, é uma coisa de uma certa insatisfação da minha parte comigo mesmo, assim, do tipo, eu poderia ficar simplesmente, eu tenho o título e acabou, né? Tô confortável com isso. Foi difícil chegar aqui, mas eu sinto que se a gente está envolvido nisso, inclusive faz parte do porquê se tornar ActTainer, acho que se a gente está envolvido nisso é porque a gente precisa de mais, né? Mais braços, mais mãos unidas nisso, né? O que, pensando justamente no que eu quis trazer para vocês, acho que eu quis, assim, ir além de uma mera descrição do processo, porque isso está no site, né? É fácil de encontrar, inclusive, assim.
mas eu quis trazer muito do o porquê, né? E aí eu revisitei um pouco do, se a gente for entrar no site da CBS, da SBS Internacional, né? A gente vai ver a declaração de visão, missão e valores. Ou seja, quando você se torna membro dessa associação, e aqui para ser parte do Chapter Brasil, você tem que ser parte da CBS Internacional. Então, quando você se torna membro dessa associação, você está concordando com o quê, né? A gente lembrar que a ACBS, a Associação Association for Contextual Behavioral Science, Associação para a Ciência Comportamental Contextual Internacional, se dedica ao quê? Como visão? Ao alívio do sofrimento humano e avanço do bem-estar humano, por meio do quê? De pesquisas e práticas fundamentadas na ciência comportamental contextual. Então a gente está nisso, né? Porque a gente tem um trabalho enorme a fazer. O mundo está cada vez com mais sofrimentos mais diversificados aí. E a gente está entrando, acho que não dá para a gente negar a notícia que a gente teve recentemente sobre essa onda de calor que o país tem, né? E eu acho que a gente não só a gente vai ter, um- acho que nos próximos anos, um tipo de sofrimento diferente para se lidar, né? De pessoas aí que a gente vai chamar de refugiados climáticos, né? Mas também a gente como a gente pode pensar em influenciar pessoas em larga escala para justamente ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor, né? E a ICBS ela tem uma missão, né? Ela é uma comunidade de muitos braços, muitas pessoas unidas, assim, que tem pesquisadores, tem estudiosos, tem profissionais, tem educadores, tem gente de todo tipo de campo de aplicação e pesquisa com uma missão só, a gente fazer uma ponte entre a pesquisa básica e a aplicada, né? Não só uma ponte assim do tipo a gente fica aqui, vocês ficam ali, mas de ambas as partes estarem aí em prol da gente desenvolver melhores tecnologias para cuidar dos seres humanos. A gente também tem a missão de disseminar, eu coloquei esse negrito, isso está tudo no site, né? Que eu coloquei e traduzir. A gente tem a importante missão de disseminar a ciência comportamental contextual, né? E a gente sabe que para uma aplicação eficaz, uma aplicação efetiva e para ajudar o mundo, a gente precisa disseminar bem a ciência. E esse é um papel muito importante quando você escolhe ser treinador. Também o desenvolvimento contínuo de princípios, teorias da ciência como um todo, né? A gente pensar sempre, questionar, avaliar nossas evidências, nossos modelos de evidências e principalmente apoiar todo mundo que deseja participar desse trabalho. Essa construção é coletiva e uma das coisas mais valiosas para mim que me fez querer me envolver tanto com essa associação. E me emociono quando eu vejo que a gente tem uma comunidade no Brasil que não para de crescer, é da gente entender que essa comunidade ela não é uma hierarquia, né? Nem quando eu falo, né? E às vezes, justamente porque eu quis trazer essa palestra para vocês, que às vezes quando falam comigo o Raul é act trainer, o Raul é treinador, é tipo quase como se ele soubesse mais ou fosse melhor que os outros, e não é isso, né? Muito longe disso. A gente e a comunidade como um todo é a gente pensar em a gente se apoiar para a gente conseguir tornar o mundo um lugar melhor. E a gente sabe que isso está muito difícil, né? Então a gente tem um trabalho muito grande a ser feito. E, né, quais são nossos valores? É justamente isso que eu estava falando. A gente trabalha de maneira aberta, de maneira, quando eu digo autocrítica, da gente sempre estar se avaliando, a gente sempre vê o nosso impacto de maneira não hierarquizada, de maneira generosa, colaborativa, não discriminatória e mutuamente solidária. A gente está aqui uns pelos outros, né? E eu sempre penso que se a gente se depara em algum momento com alguém que esteja parte dessa associação e está pensando apenas no benefício próprio, pessoal, talvez não seja a associação para você, né? Talvez não seja o seu lugar pode estar em outro lugar, né? E algumas pessoas porque não optam por, né, perceber que realmente estar na SBS não condiz com os meus valores e tudo bem, né? E quando a gente observa, eu estava juntando algumas estatísticas, isso é de janeiro de 23, né, que anualmente a CBS eles lançam um relatório anual com vários dados e ali os dados de membro, né, de quantidade de membros e tipos de membro. A maior parte dos membros da ICBS são membros profissionais, né? Ou seja, e dentre esses profissionais aí tem a divisão por profissão especificamente, aí tem lá pesquisadores, é, clínicos, psiquiatras, enfermeiros, assistentes sociais, profissões diversas que as pessoas tanto selecionam ou mesmo elas colocam, mas mesmo assim, o que está disparado
do tipo de membro que existe dentro da CBS são profissionais que estão aí, não estão necessariamente atuando com pesquisa. São pessoas que estão preocupadas com a aplicação, a maior parte dos profissionais, né, que estão filiados à ICBS. Isso eu acho um dado muito interessante, assim, a gente pensar que é, é uma, e é uma comunidade que ela não é composta apenas por pesquisadores, mas a gente vê que a maioria são membros profissionais, então eu diria que a maioria desses profissionais são sim as pessoas que estão desenvolvendo pesquisa, mas de uma maneira informal, né? E eu acho sim que o terapeuta, e aqui eu estou falando, imagino que a maior parte de vocês sejam psicoterapeutas, né, de consultório. Eu acho que o terapeuta é sim um cientista que está lidando diretamente com o nosso material de interesse, né? E são essas pessoas que a gente tem que ouvir e, por que não, a gente tem que conseguir passar um conhecimento eficaz adiante para essas pessoas, que eu me incluo nelas, inclusive, porque eu sou terapeuta, a li- lidar melhor com os seres humanos. Eu fiquei muito feliz de ver, né, que o Brasil é o sétimo país com mais membros, né, dentro da associação. E tem muitos países, né? Tem países que tem uma, duas pessoas, mas somos 189, isso lá em janeiro de 23. Esse número pode ter aumentado, né? E eu acho que certamente aumentou. E no ano que eu entrei, eu fui buscar essa estatística, esse dado também. No ano que eu entrei na SBS, em 2017, éramos 73, ou seja, em menos de 7 anos esse número mais do que dobrou. E eu acho que é algo que acho que é só graças à possibilidade da disseminação desse conhecimento em nosso país, que é feito pelo esforço de muitos, e aqui eu dou parabéns, eu dou meus parabéns ao esforço, ao trabalho do pessoal aqui do SIG, inclusive, porque eu acho que vocês têm um trabalho importantíssimo de disseminação, vocês têm um trabalho importantíssimo de alcance, vocês têm voz, né? E eu acho que se essas pessoas estão aumentando nessa comunidade, acho que muito se deve ao trabalho de vocês e né, desse BS Brasil como um todo. Então, nisso tudo, dentre todos esses membros, a gente tem um grupo seleto de pessoas, não especiais, mas seleto, eu já vou dizer por quê, porque realmente é uma seleção, digamos assim, que são, né, essas pessoas com as quais eu me incluo, que somos nós, os treinadores ACT, ou esse aqui eu coloquei em inglês porque é o título oficial que a gente recebe, um Peer Reviewed ACT Trainer, ou ACT Trainer apenas, ou como eu só falo casualmente, os trainers, né? Quem somos nós, né? Vou me colocar aqui na primeira pessoa porque eu faço parte dessa comunidade, né? É um grupo de gente que está aí sob a responsabilidade, né, necessariamente do comitê de treinamento, que somos todos experts em ACT, que a gente se dedica para prestar nosso serviço à comunidade da ICBS como um todo. Quando a gente diz que a gente é expert em ACT, isso quer dizer assim, que a gente oferece treinamentos em ACT com excelência, né, excelência em todos os seus níveis, né, desde o nível mais teórico ao nível mais experiencial. E excelência não é fazer melhor, não é ser melhor, mas entende-se por excelência o que a gente, dentro dos os ACT trainers, são pessoas que em seus treinamentos conseguem criar condições que estabelecem maiores níveis de flexibilidade psicológica para aquelas pessoas que participam dos seus treinamentos e que também conseguem, por conta disso, oferecer habilidades e condições aos seus participantes, alunos, a aplicar a ACT e a ciência comportamental contextual como um todo. Então, é um trabalho de muita responsabilidade, né? Eu acho que para se tornar ACT Trainer, eu acho que isso é uma maneira da gente conseguir ajudar pessoas a ajudarem mais pessoas. É uma maneira da gente estender nosso trabalho, né? Nosso trabalho é a missão, visão e valores da SBS como um todo. E eu acho que ele é um trabalho muito, muito, muito recompensador, né? Eu acho que, em muitos sentidos, é uma coisa que é muito sobre o que a gente consegue devolver e não só o que a gente ganha quando a gente se torna ACT Trainer, né? E eu acho que todo mundo que escolhe fazer isso é voluntário, a gente não ganha um centavo, né, para estar lá. São todas pessoas que estão dedicadas a essa missão, esse projeto aí de mundial dentro da associação de trazer uma condição melhor, né, para as pessoas que vivem nesse planeta. O que me leva a dizer o seguinte, isso aqui eu acho fundamental. Não é um processo de certificação. E eu digo isso por dois motivos, acho que por alguns motivos, né? A SBS não tem qualquer processo de certificação que seja, nem está nos seus planos futuros. Porque
não é compatível, né, com missão, visão e valores da SBS justamente criar métodos proprietários, ou seja, essa associação é a única que pode falar sobre terapia de aceitação e compromisso no planeta. Essa certificação aqui, né, porque certificação tem N políticas que eu não vou entrar aqui, né? Então a SBS como um todo não tem um processo de certificação. E então, por conta disso, se tornar treinador, treinadora, treinador em ACT não significa se tornar um terapeuta, muito menos um terapeuta, na verdade, é um treinador certificado. E eu reitero isso e eu bato nessa tecla às vezes porque por vezes me apresentam em cursos que eu dou, palestras que eu dou. Raul é um treinador certificado. Eu faço questão de corrigir, não sou. Né? Não sou e eu explico por quê. Não é uma coisa que eu chego a brigar, qualquer coisa do tipo, mas eu gosto de deixar isso bem claro, né? Porque certificação tem todo um mercado envolvido, né? E por isso eu quero dizer o seguinte também, assim, tem muita gente brilhante que dá treinamentos brilhantes, que são treinadores excelentes, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, que optaram por não se tornar listados. Ou seja, se você já dá seus treinamentos e você é uma pessoa brilhante, mas você não quer ser ACT Trainer, tudo bem, isso é uma escolha sua, né? Porque a gente tem pessoas assim, que são membros da associação, que simplesmente optaram por isso. Esse processo, ele é todo focado exclusivamente nas suas atividades como treinador, né? Ou seja, isso aqui não é uma avaliação sobre suas habilidades como clínico, como terapeuta, apesar de que isso sim é avaliado no processo, mas é que você não se torna peer-reviewed ACT therapist, né? É trainer, né? No caso aqui. Necessariamente a gente supõe que uma pessoa que consegue treinar os outros em ACT atende, né? Atende em ACT e consegue e faz bons atendimentos, mas não é este o peso. É, Então, ser ACT Trainer se refere apenas às suas atividades como treinador. Né? Tem alguns trainers que nem terapeutas são, trabalham em outros settings, mas que, né, também treinam em ACT, porque ACT não é só terapia, é treinamento também. Agora, por quê? Né? Por que se engajar nisso? E acho que tem um pedaço muito interessante aqui que eu também puxei alguns dados. Então, a gente tem na SBS mais de 8.600 membros. Quantos são ACT Trainers? 110. Não dá nem 2% da associação, então é muito pouca gente. Agora, a maior parte desses dos ACT Trainers no mundo estão na América do Norte e na Europa. Nenhum na Ásia, nenhum na África, alguns na Oceania, ou seja, Austrália e Nova Zelândia, basicamente, e aqui na América do Sul somos apenas 6. Sendo 3 na Argentina, 2 aqui no Brasil, que é a Mônica Valentim e eu, e uma pessoa no Peru. Eu acho, eu não gosto, né, de ver isso, apesar de entender por que isso, mas eu não gosto porque eu fico pensando também sobre questões relacionadas à acessibilidade que a gente tem quanto a esse próprio conhecimento, né? E quantas barreiras por conta da linguagem a gente tem ou não pode ter. E eu considero sim que essas pessoas aqui da América do Sul que conseguiram passar por esse processo são sim pessoas que estão dentro de um grupo de privilégio. Né? Porque conseguir falar inglês e ter recursos, assim, eu sei que não é para todas as pessoas, e eu acho que parte também do que eu quero fazer aqui, do motivo de eu estar aqui querendo falar, é justamente para a gente conseguir facilitar isso porque eu levei bastante tempo e não foi fácil. Eu acho que poderia ter sido mais fácil, né? Porque por esses outros motivos que eu estou dizendo. Então a gente tem poucas pessoas, e eu sei que tem pessoas maravilhosas aqui assistindo nesse momento que poderiam estar aqui desse lado também, e porque não querem, né? Tem algumas pessoas que eu estou vendo aqui que estão participando que eu sei que já manifestaram interesse, têm essa vontade. Eu digo, gente, estou só esperando vocês, né? Venham porque a gente tem que fazer esse número crescer. Nós não somos pessoas especiais, a gente está se sentindo muito sozinho, inclusive, porque retrasada estive numa viagem que coincidiu de eu ir para o Peru e encontrei essa outra ACT Trainer que é do Peru, e ela também, a gente falou justamente desses desafios, né? Então, como a gente precisa, né, aumentar essa comunidade, acho que eu diria uma coisa muito importante. Agora, por quê? Por que se tornar para além dessa missão do geral? Mas se você olhar para a tua ambição pessoal, profissional, eu posso dizer honestamente que quando eu quis me tornar, eu não estava tão pensando nisso do porque eu quero devolver, porque eu tô numa missão com a comunidade, eu pensei, olha, porque parece que está alinhado com as minhas ambições enquanto profissional. Eu sou uma pessoa que gosta de disseminar conhecimento.
né? Dar aula é uma coisa que está no meu dia a dia, na minha semana. Então, justamente quando eu vi que existia esse processo dentro de uma associação que me encantou, dentro de uma terapia, de uma teoria que já me encantava, eu pensei, bom, tem tudo a ver comigo, então eu vou atrás. E é uma maneira muito pragmática do que, quando você identifica, vamos supor assim, né, que você vai a um treinamento de alguém, ou que ano que vem que teremos o congresso em Buenos Aires, vocês vão lá, vocês vão ver que no programa do congresso, na programação, tem lá as pessoas que são act trainers, tem um asterisco no nome nas apresentações. Então tem a legenda. Essa pessoa aqui é um act trainer. O que que isso quer dizer? Não é um destaque especial, é você saiba o quê? Se você for no treinamento, na palestra dessa pessoa, saiba que ela vai ser de alta qualidade. Então é um jeito muito eficaz, né, da gente disseminar conhecimento, porque você bateu o olho, viu ali, essa pessoa é act trainer, ok, eu posso confiar, né? Posso confiar que vai ser bom, né? Porque essa pessoa passou por um processo rigoroso de revisão por pares para garantir a qualidade do treinamento dessa pessoa. Porque a gente, nós, act trainers, nós somos uma comunidade dentro do SBS, né? Nós não somos pessoas isoladas, somos uma comunidade que a gente está sempre um de olho no outro, né? E a gente está sempre um aprendendo com o outro, com esse compromisso da gente treinar a ACT com excelência e fidelidade, né, dentro do modelo, enquanto a gente tem alguns valores em comum, né? Que eu já vou falar um pouco sobre eles, inclusive. Eu reitero assim que qualquer pessoa é livre para prover, para oferecer treinamentos em ACT sem passar por esse processo. Até porque quando eu me engajei nesse processo, eu precisei dar treinamentos para construir meu portfólio, né? Então você não precisa esperar ser Act Trainer para poder dar seus treinamentos. Aliás, é esperado que você já o faça. Então qualquer pessoa, se você tem ideia aí de, putz, eu queria oferecer um workshop, mas não sou treinador ainda assim, ofereça, né? Mostre aí seu trabalho, porque seu trabalho é muito valioso, assim. Isso é passar por esse processo, é um processo voluntário, né, que tenta de acordo com seus valores enquanto profissional. Então, eu acho que esse é um dos porquês. Acho que mais outros motivos, assim, é da gente conseguir devolver para essa comunidade, né? Porque eu acho que isso amplia a nossa voz, não só amplia a nossa voz, mas te dá a oportunidade de conseguir influenciar o que a SBS faz em relação a treinamentos no mundo todo. Ser parte dessa construção de conhecimentos ao redor do mundo. Anualmente, a gente tem um encontro de toda a comunidade de trainers para discutir, ok, o que que a gente está observando, desafios aí globais, desafios, como é que a gente pode levar, mudar, influenciar, modificar nossos treinamentos para atender tal necessidade. E atualmente tem um projeto maravilhoso que está encabeçado por um querido aqui nosso da comunidade SBS Brasil, que é o Paulo Bosa, né, justamente que um projeto chamado Act for All, né, que então justamente é algo que encabeçado pelo Paulo Bosa, que está dentro do Comitê de Países em Desenvolvimento, que é justamente a gente conseguir conectar um Act Trainer e uma pessoa de um país em desenvolvimento para a gente fazer uma colaboração e oferecer um treinamento juntos, né? No momento eu estou conectado a uma pessoa que quer ser treinadora em ACT, que é da Malásia, né? E a gente está pensando justamente nesses países em que esse conhecimento dificilmente chega e que a gente é muito subrepresentado, né? Então, isso é justamente a gente conseguir e principalmente, perdão, lidar com questões, treinamentos, assim, questões culturais, questões globais envolvendo treinamentos do mundo, né? Então, eu acho que é uma coisa é, muito de como eu comentei, não é nem tanto o que eu posso ganhar, mas sim como é que eu posso contribuir, como é que eu posso retribuir para essa comunidade. O trabalho de verdade começa quando você entra, né? Eu tinha um pouco a ideia de que quando eu chegasse, falei, então agora é tranquilo, agora vão me convidar para meus treinamentos, tá tudo certo, consegui. Mas é diferente de um título acadêmico, né? Não, aliás, muito pelo contrário, o título acadêmico, quando a gente consegue o título acadêmico, a gente começa a trabalhar ainda mais, né? Quem aqui tem mestrado, doutorado, está nesse processo, sabe do que eu estou falando. Não é muito diferente. Quando você se torna Act Trainer, é muito legal, é uma euforia, é uma alegria só imensurável. E é aí que você vai começar a trabalhar de verdade, né? Então o processo mas é um trabalho diferente, é um trabalho muito recompensador e é muito de estar conectado com pessoas incríveis, pessoas muito bacanas, assim, pessoas pessoas do mundo inteiro e diversas perspectivas sobre a arte, assim. Eu acho que se eu tenho o conhecimento que eu tenho é porque eu devo muito a muitas pessoas que conseguiram, né, nas trocas que a gente teve, a difundir, disseminar, influenciar as palavras que eu tenho a dizer, assim. Então pense com muito carinho, assim, quando você
tem aí em algum lugar em você do tipo, eu quero me tornar, será que eu quero? Eu não sei, eu não conheço, o Raul tá me falando disso agora, eu tô cogitando assim, pensa com muito carinho se isso tudo tem a ver com o que você quer enquanto profissional, né? Porque é um trabalho bem árduo. E eu vou falar agora um pouco do que você precisa fazer, porque até agora eu tô falando a parte legal, né? Que é a gente devolver, a gente retribuir, a gente construir conhecimento junto. E para conseguir chegar lá, tem um processo bem rigoroso de avaliação por pares, né? Mas, de modo geral, vamos supor que você está interessado, que você está me assistindo aqui, o que você precisa fazer para submeter a revisão por pares? De modo geral, você tem que atender a 6 critérios. Cada um desses critérios tem itens que vão de A I, a J, a H, enfim, é uma coisa bem extensa, que está tudo bem detalhado lá no site. Mas você tem que 6 critérios são avaliados no geral. Primeiro, se você concorda e assina com esses valores e princípios de ACT Trainers, tem uma lista lá que você tem que ler, coisas que você concorda e não concorda. Uma delas, inclusive, é você concorda em não estabelecer um centro de certificação de terapeutas em ACT, por exemplo. Né? É diferente de você abrir um instituto, que você tem um curso de ACT, beleza, mas bom, agora eu vou certificar terapeutas em ACT no meu método ACT Manzioni, né? Qualquer coisa do tipo assim, que eu estou criando aqui para mim. Eu posso até fazer isso, mas se eu fizer, isso não está compatível com essa comunidade, então eu saio dessa comunidade, né? Então tem várias coisas que vocês precisam ver ali que estão dentro dessa lista de valores. Ser formado em uma área de conhecimento relevante em ciência comportamental, no nosso caso aqui, esmagador aqui no Brasil, é a psicologia, né? Lá fora do país a gente tem outras profissões que atuam com isso também. Ser conhecido por ter boa índole é critério exclusivo da associação, vou comentar um pouco sobre esse ponto já já. Ponto 4 é ser altamente eficaz nas habilidades e competências centrais de um terapeuta, né? Terapeuta que trabalha com arte. Ponto 5 é ser altamente eficaz em treinar outros em arte. E 6, pois, ter um bom conhecimento prático da ciência e filosofia que embasam a arte. Aqui, no caso, análise de comportamento, RFT e contextualismo funcional. Então, o que que eu acho, alguns pontos rápidos que eu quero comentar, porque aqui geralmente surge dúvida. Quando eu digo um diploma em uma área de relevante ciência comportamental, é o que que é o mínimo que você precisa fazer para conseguir praticar. No nosso caso aqui no Brasil, a legislação nossa diz o quê? Você precisa ter bacharel para poder atender, apenas, né? Em outros países, você é requisitado, você precisa ter doutorado para poder atender. Você precisa de um PhD, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, para poder clinicar. Cada país tem sua legislação que geralmente é avaliada justamente isso, assim, né? Então, quando eu submeti a minha aplicação para ser avaliado, eu mandei uma fotocópia do meu diploma, porque, né, de acordo com a minha legislação, é isso aqui que eu preciso para poder atuar como terapeuta ou praticar dentro da minha área, né? Isso de ser conhecido por ter boa índole, o que que eu quero dizer, né? Porque além de ver que você é uma pessoa muito boa, né, como treinador, conhece muito, mas a gente também quer ver como que é a sua relação dentro da comunidade, né? Se você se relacionar bem com as pessoas, se as pessoas te recomendam, falam bem sobre você, até porque uma das coisas que são necessárias são cartas de recomendação para o seu processo. Você não precisa ser uma pessoa popular, né? Mas você precisa mostrar que você compartilha desse espírito que esse IBS promove, basicamente, assim. Então, esse processo de revisão né, isso tudo aqui é feito no processo de revisão por pares para determinar se uma pessoa, um treinador que submete para o processo, atende a esses critérios aqui. Por que uma revisão por pares? Né? E são revisão por pares, como o nome diz, você submete a sua aplicação e duas pessoas que você não sabe quem são, e são treinadores, são membros da comunidade, são os ACT Trainers, vão avaliar o seu portfólio e seus materiais e vão determinar se você está de acordo ou não com, né, se você faz sentido você estar aqui no grupo, e quem dá o veredito final é o presidente do comitê, né? Então, esse processo, por quê? Proteger essa questão de alta fidelidade e excelência dos treinamentos em ACT. E não só garantir, né, porque senão vira uma coisa quase protecionista, mas promover essa comunidade aberta e não proprietária que incentiva novos talentos e inovação, porque sim, infelizmente, a gente tem pessoas que querem aplicar justamente porque querem apenas ganhar dinheiro com isso, né? Isso acontece com mais frequência do que eu gostaria, mas não é o do dia a dia, mas sim, existem pessoas que querem ser ACT trainers porque querem se destacar, porque querem ganhar dinheiro com isso, e não é o que a gente identifica aqui. Não é o que está de acordo com esse processo. Bom, tudo isso custa alguma coisa, né? Para nós,
quando vocês forem olhar no site lá para submeter o portfólio de vocês, vocês vão ver lá taxa de US$ 80, mas vocês vão ver um asterisco para países em desenvolvimento, essa taxa é US$ 10. É, esses US$ 10 são destinados ao quê? Apenas a fins administrativos e burocráticos. Então, na hora que você submete, você manda ali seus dados também de pagamento e é acreditado ali um valor de US$ 10. Se por acaso esse valor for uma barreira, por favor, entre em contato. Entre em contato com o comitê, porque não é para ser, né? Não é para ser um impeditivo esses US$ 10 aqui, né? E nenhum Act Trainer ganha um centavo para avaliar o seu portfólio, né? Tudo isso é para fins administrativos e burocráticos, tudo isso tem custos, como vocês podem imaginar. Quem avalia doa seu tempo para justamente conseguir avaliar. Quando às vezes chega para mim para eu avaliar o treinamento de alguém, eu reservo um tempo para conseguir fazer isso e é demorado, né? Porque a gente sabe que as agendas de todos nós são bem cheias. É, e a gente está ganhando justamente com o crescimento da comunidade, a gente não está ganhando dinheiro com isso. Agora, talvez uma dúvida que surja, né? Como é que o que eu tenho a oferecer, como é que eu quero submeter? Como é que meu treinamento pode ser observado? Acho que tem duas, não acho, né? Tem duas maneiras. Ou ao vivo, você faz um evento, você marca um workshop e você solicita que seu workshop, seu treinamento seja assistido ao vivo por algum Act Trainer que você não sabe quem é, mas aqui, se você for fazer em português, é meio difícil de fugir quem pode ser, porque só temos duas pessoas, né? Então fica meio, né, são algumas barreiras que a gente tem, mas é o que a gente faz. Ou você pode submeter uma gravação de no máximo 3 horas de duração, né? Você deu um workshop ali, ou você tem uma coletânea de treinamentos seus que demonstram ali as suas competências como treinador, treinadora. Você submete isso e não pode exceder 3 horas de duração. Eu digo isso porque isso é muito importante, porque vocês devem imaginar que é uma coisa leva bastante tempo, leva bastante longa, né? Se você, por acaso, optar por mandar um vídeo, você tem que mandar uma guia de observação, que é o que você está fazendo a cada momento ali, né? Então, no 1 minuto e 2, nos 37 minutos e 23 segundos do meu vídeo, eu estou treinando, estou ensinando meu aluno a fazer desfusão, né? E uma coisa importante aqui, antigamente você podia escolher quem vai ser seu avaliador. Então, sei lá, eu conheço o Raul, eu vou convidar o Raul para o meu treinamento para ele me avaliar, e antigamente isso era possível. O que a gente observou é que quando esses casos ocorriam, existia uma tendência muito forte de avaliações positivas, né? Um viés, né? Claro, assim que a gente tinha. Atualmente essa opção ela não existe mais, né? Então, quando você submete, você não sabe quem vai ser a pessoa que vai te avaliar, né? Mesmo que você saiba quem vai ser essa pessoa, você não pode escolhê-la diretamente. Me perguntaram isso agora no congresso no Chipre, uma pessoa era da Grécia, falou, olha, eu falo grego, só tem uma treinadora que fala grego, que é lá do Chipre, vai ser ela que vai me avaliar, o que que eu faço? A gente recomenda manda, a gente se vira, né? Com uma avaliação, mesmo que enviesada, é melhor que nenhuma, né? Então a gente não quer criar barreiras nesse sentido. Justamente que é o ponto que eu ia falar. Se eu não falo inglês, o que que eu faço? A gente está no Brasil e a maior parte de vocês vocês não, perdão, a maior parte da população não domina a língua inglesa e eu sei disso. Não se preocupe. A recomendação sempre é manda que a gente se vira. A gente, porque eu sou parte do comitê também. Então, tô na dúvida, não sei, manda o que você tem, manda em português, manda do jeito que tá. A gente se vira para achar alguém que vai conseguir fazer essa revisão. Eu fiz isso, né? Eu mandei minhas coisas e não me preocupei e deu certo, revisaram, né? É, a gente tem mais de 2 pessoas que falam português que podem fazer essa avaliação. Então, eu não sei quem me avaliou, né? Apesar de eu imaginar quem possa ter sido, mas a gente tem pessoas que podem ajudar a encontrar isso. De mais dúvidas, vocês podem falar com a Abby, né, que é parte do nosso suporte administrativo. Ela é uma pessoa super solista, responde muito rápido com todas as informações que você precisa. Ou o próprio presidente do comitê, o Lula Aspragato, que, enfim, o e-mail dele também está lá no site. Quais são meus materiais que eu vou submeter e qual que é o passo a passo? Em resumo, você vai enviar 2 redações, uma de contextualismo funcional e outra de RFT, análise de comportamento, e um calhamaço de material de todo o seu histórico de treinamento. Tudo que você já fez, todos seus slides, seus PowerPoints, seu currículo, tudo que você fez. Suas cartas de recomendação é muita coisa, é um material enorme. E o que eu sempre recomendo é fazer o seguinte: a parte mais, acho que, cansativa para mim foi organizar tudo isso.
eu coloquei aqui um QR Code, um link, vocês podem encontrar todos os materiais necessários nessa página. Vocês vão ver que é bastante coisa. E lá tem o formulário de aplicação e eles pedem muitas coisas. Então, se você tem esse interesse, eu digo assim, não deixa para a última hora, comece a organizar passo a passo, até porque isso motiva a gente. Vocês vão vendo, consegui completar essa parte, consegui completar essa parte, né? Então, essa é uma recomendação que eu dou. Todo o detalhamento está nessa página aqui. Quando vocês forem submeter os arquivos de vocês, lembre-se que isso está escrito lá também, mas eu sempre coloco, vocês precisam colocar os nomes dos arquivos de acordo com cada critério. Então, eu estou mandando ali minha carta de valores que corresponde com o critério 1, então eu tenho que colocar critério 1, carta de valores assinados e tudo mais. Critério 3A, que é a carta de recomendação do fulano de tal, que falou que eu sou um ótimo treinador ou um ótimo terapeuta, então tá critério 3A, fulano de tal, etc, etc. Tudo em inglês, né? Tem um modelo lá muito específico que vocês vão encontrar, mas tudo isso em inglês. Uma parte muito importante, eu acho fundamental, é sobre as redações. E as redações, elas são talvez um dos pedaços mais importantes do processo, porque antes de você ter qualquer treinamento avaliado, qualquer material avaliado, a primeira coisa que é vista é sua redação. E a pessoa que avalia a sua redação não é a pessoa necessariamente que vai avaliar seu treinamento. É porque uma dessas pessoas que avalia as redações sou eu. Então, caiu lá, você manda todo o seu material de uma vez, inclusas as redações. E a primeira coisa é ser avaliada as suas redações. Depois que a sua redação, que você passa no processo, aí o restante do seu material vai ser submetido para outro Act Trainer que vai te avaliar. Mas são duas redações, eu vou falar a primeira de RFT, análise de comportamento, e outra de contextualismo funcional, que basicamente a gente quer ver o quê? Eu já não se atentem tanto sobre essas perguntas aqui ainda, que qual que é a ideia? A gente quer ver se você entende e não só entende conceitualmente, mas sabe trabalhar com os conceitos que são subjacentes à arte. Ou seja, né, toda a parte de RFT e conceitos básicos de análise de comportamento e a parte filosófica que é de contextualismo funcional. Então, a gente avalia isso numa redação de 500 a no máximo 1.000 palavras. Você faz um documento Word e envia ali separado e você escolhe uma dessas 4 perguntas para responder para cada uma das redações. Então, você vai escrever, assim, meu título, minha resposta é a essa pergunta aqui. Não precisa responder as 4, escolha uma. Então, a redação de RFT pergunta assim, então, para você descrever uma situação em que seu conhecimento sobre RFT e análise de comportamento te auxiliou a adaptar uma intervenção, criar um exercício para uma situação específica, seja para um momento de terapia, treinamento, supervisão, como que esse conhecimento te ajudou? Ou explique como seu conhecimento sobre RFT, aqui não é ou, perdão, é e análise de comportamento te ajudou para influenciar o trabalho de um outro profissional. Baseado na sua experiência, dê alguns exemplos de transformação de funções que você tem observado no comportamento de um cliente em terapia ou em um aluno no contexto de treinamento. Tente adaptar seus exemplos com os seguintes cenários. Como você explicaria RFT para um colega de uma abordagem teórica diferente e para uma criança de 10 anos? São exemplos, né? Ou 4, dê um exemplo de como um artigo específico de RFT, análise de comportamento, ciência básica, influenciou seu trabalho em ACT, seja como terapeuta, seja como treinamento. Você pode imaginar isso como que você, na escrita, imaginar você apresentando isso a participantes de um treinamento ou a um outro ACT Trainer. Então, você descreve porque a gente quer ver, acima de tudo, se você sabe trabalhar com esse conhecimento, se você sabe, quando você for falar de RFT, sabe falar das características centrais da RFT e trabalhar com esse conhecimento. Tem algumas pessoas que retornam as redações, ou seja, a gente manda refazer, manda melhorar, porque a gente vê que a pessoa entende, mas ela não sabe dar exemplos práticos de como ela trabalha com isso. Ou tem pessoas que entendem muito pouco e mandam algo que fica meio a par. Tem todo lá na página de materiais que eu comentei, assim, quais são critérios que a gente tem eu já vou mostrar isso assim, critérios que a gente tem do tipo, o que que é um critério que diz que você passou, o que que é um critério que diz que você não passou. Tem o passe marginal, tem o passe muito claro, tem a falha marginal e tem a falha clara. São 4 muito bem detalhados, assim, se vocês mandarem as redações de vocês e aparecer assim, você teve um marginal fail ou um clear fail, vai dizer por quê, né? Faltou dizer isso, faltou dizer aquilo e tudo mais, né? Se você passar, simplesmente passou, né? E acho que sempre volta com algum comentário, alguma sugestão. Mesma coisa para contextualismo funcional, muito similar às de RFT, é tipo, como que esse conhecimento te influencia ou influenciou sua prática nesse ou naquele contexto.
Vocês vão ver que as perguntas são muito similares e também a gente quer ver se você entende o básico de contextualismo funcional, principalmente aqui a dica que eu dou, a dica de ouro, né? Mencionem na redação de vocês a metáfora raiz e o critério de verdade, né? Porque se isso não está na redação, é tipo, vai voltar. Por mais que eu veja que você estudou pra caramba, tem que estar mencionado, né? Então, a gente quer ver como que, no fundo, essas redações, se você sabe do que você está falando, né? Em outras palavras, vamos colocar assim. Tem uma página aqui, essa aqui em específico, ela tem alguns exemplos de redações boas e redações ruins, né? Redações que passaram e que não passaram. Até para vocês terem um pouco de modelo, e são redações comentadas, né? E destacada por uma pessoa, antiga avaliadora que não está mais não está mais nessa função, que no caso, acho que algumas dessas redações quem avaliou foi a Yvonne Burns Holmes, né? Então, tem lá muito claro, assim, por que que isso falhou, por que que isso passou. O que que eu quero comentar? E para não assustar, isso aqui não é um processo seletivo, não é um processo excludente, ou seja, na hora que você submete, não é que nem o Enem, não é vestibular, não é um processo de admissão a um acadêmico que seja. Eu gosto de dizer sempre assim, na hora que você mandar, em algum momento você vai entrar. Pode demorar, pode ser mais rápido para uns ou para os outros, mas não é algo que a gente quer bloquear ou dizer, né, como se fosse buscar um título acadêmico mesmo, né? Processo seletivo que a gente só tem algumas cadeiras. A gente quer todo mundo, a gente quer muito mais do que essas 115 pessoas, então não se desencorajem, né? Se vocês estiverem receosos, e receber feedback é duro, a gente sabe, né? Eu recebi alguns durante meu processo que me incomodaram um pouco, mas é justamente esse feedback que eu acho que é muito bem colocado do aqui está o que você não fez tão bom, dê um exemplo melhor, submeta isso para a gente, por favor. Então, as redações, quando a gente, e no caso eu, quando eu reviso algumas, eu falo que não está legal e falo, olha, para melhorar, tenta descrever isso, tenta descrever aquilo, porque se a gente fala só o que está ruim, não é de muita valia, né? Mesma coisa para exemplos, você mandou um treinamento super legal, mas faltou ver uma parte mais experiencial. Manda, você tem alguma coisa? Você tem como correr atrás de alguma coisa? Né? O que que a gente quer avaliar? Em resumo, é se você é capaz de treinar pessoas no modelo completo da ACT. Então, a gente avalia isso de múltiplas maneiras, né? E muito dificilmente só um vídeo de treinamento vai compreender tudo isso, porque às vezes você dá um workshop super experiencial e não teve parte para falar de contextualismo funcional, de RFT, por isso que a gente pede materiais suplementares, manda suas apresentações, manda tudo, né? O que a gente quer ver é se você consegue treinar pessoas de maneira eficaz a fazer ACT, você consegue ensinar pessoas a fazer ACT. É isso. Se vocês tiverem maiores dúvidas, por favor, entre em contato com o suporte da SBS, que é a Abby. Eu falei, a Abby é 10, é uma pessoa que nos ajuda muito. Ou diretamente com o Lu, no e-mail aqui mencionado. E a gente espera por vocês. Eu mal vejo a hora de ver, né, dessas 17 pessoas que eu estou me cortando aqui da conta, que estão aqui desse lado de cá também. E agora eu fico à disposição para mais comentários, outras dúvidas, ou que eu vi impressões de vocês, o que que vocês estão pensando. Eu vou deixar esses contatos aqui, mas eu estou à total disposição. Sou total ouvidos também. Muito obrigada, Raul. Foi maravilhoso te ouvir. Foi bastante esclarecedor. Eu acho que deixou, pelo menos para mim, com um friozinho na barriga de pensar na possibilidade de começar esse processo, mas também com uma empolgação de ver que é possível, que é viável e que faz sentido pensando na comunidade. João, quer falar alguma coisinha? Eu fiquei curioso para saber quanto tempo levou o teu processo para se tornar iTrainer, Raul. Vou dizer a parte informal e a parte formal. Acho que é a parte informal no momento que eu decidi. Acho que tem três momentos: o momento que eu decidi, o momento que eu comecei a juntar material e o momento de submissão mesmo, né? Eu quis em 2017, mas ficava só na ideia, né? Quando eu fui para o primeiro congresso e eu vi, achei legal. Quando eu comecei a ativamente me mexer para isso foi em 2019, porque no caso eu não tinha portfólio algum, né? Então eu precisei e comecei. Bom, eu nunca tinha dado um treinamento, eu comecei. Eu ofereci treinamento de porta em porta, cheguei batendo, olha, você quer uma aula minha? Em vários lugares, assim, para conseguir juntar material e também melhorar.
né, conforme eu ia dando meus treinamentos. Eu tô conversando com algumas pessoas que, tô ajudando algumas pessoas no processo agora que são aqui do Brasil e querem se tornar tenentes, mas que já têm, assim, anos e anos e anos e anos e anos de acúmulo de material, então já tem muita coisa pronta, então é mais fácil, né? Mas eu juntei esse material até eu submeti tudo em 2021, ali por agosto de 2021. Entre eu submeter e ter minha aprovação final, foi de agosto de 2021 até fevereiro de 2022. Né? Foi no começo de fevereiro que eu tive minha resposta. Então, isso dá o quê? Uns 8 meses, né? Por aí. Foi esse o tempo, que é um tempo relativamente curto. Antigamente demorava mais, o que eu soube. Mas é justamente porque a gente tem tentado ser ágil, para não deixar as pessoas esperando muito, porque as pessoas desmotivam, né? Que se demora tempo demais, porque com muita frequência volta, ou mais materiais, mais informações são pedidas. Então a gente tem pessoas que mandaram e tá mais de um ano, mas porque a pessoa parou de responder, por qualquer motivo que seja, a pessoa sumiu. Então a gente tem tentado ser ágil nisso, né? Então a submissão é tratada com prioridade, né? Então quando chega a redação para mim, eu já estou revisando para mandar para ficar quente, assim, né? Mas olha, num geral você vai encontrar isso, assim, entre o que eu ouço das pessoas, olha, 3, 2 anos, 4, eu levei, bom, tecnicamente 4, se você considerar aí, né? Mas é projetinho de vida de alguns anos mesmo, né? E eu acho que ele é um projeto muito legal, mas eu acho que ele é mais rápido se você já tem muito material, né? Se você tá querendo começar, saiba que vai levar mais tempo, mas eu sinto que isso me ajudou, né? Que eu acho que quando fala de tempo, pode ser desmotivador, mas isso me ajudou a querer correr atrás, entender melhor, buscar contato com as pessoas, isso vai ser fundamental, né? Então, eu fui atrás de pessoas da área que eu queria me conectar, porque eu queria buscar supervisão com algumas pessoas e até para essas pessoas conseguirem recomendar meu trabalho posteriormente, porque vocês vão encontrar ali que algumas das coisas que colocam quando você tem que submeter cartas de recomendação, essas pessoas têm que ser da associação. Não precisa ser um extender também, não precisa ser uma pessoa super renomada, mas precisa ser de alguém da associação. Então, por isso que a gente, né, acho que me estimulou muito a fazer contatos, entrar em contato com outras pessoas, estudar bastante, né, principalmente para as redações. Eu tive a sorte da minha redação não voltar, nenhuma das duas, as duas passaram direto, mas não é o caso de todo mundo. E acho que eu senti que eu aprendi muito, tanto até a melhorar como terapeuta nesse processo, né? Então, em resumo, é um projeto, mas acho que ele é um projeto muito recompensador e continua sendo, né? Então, continuo indo atrás, enfim. E acho que é mais ou menos por aí. E, como alguém mandou no chat, posso ler ou vocês querem passar a pergunta para mim? Como que vocês preferem? Ah, eu posso ler, Raul. Acho que facilita para você. Tá. Foi a pergunta do Luiz Felipe, né? Me parece ser um processo que realmente exige muito preparo, o que faz todo sentido. Mas fiquei positivamente surpreso em como é algo mais acessível do que imaginava. Sim. Com certeza vou manter isso em mente e veremos o que vai rolar daqui a alguns anos, pois ainda estou na graduação. Obrigado pela exposição. Então já começa aí com essa, né? Já começa a plantar essa semente aí, Luiz, porque é muito legal ouvir isso. Eu fico muito feliz de ver essa empolgação de alguém que ainda nem se formou, mas leve isso adiante, sim, né? Já mexa algumas coisas, porque talvez você não consiga oferecer treinamentos, mas você consegue estudar ou fazer suas redações, coisas do tipo assim. Não é para ser é um processo difícil e rigoroso, isso é um fato. Não é para ser um processo com barreiras, não é para ser um processo excludente, não é para ser um processo de estar entre os melhores, nada do tipo assim. Então, eu que agradeço você pelo comentário e por estar aqui. O que mais que a gente tem, pessoal? Microfone aberto agora, tá? Quem quiser falar ou escrever no Por chat, fique à por vontade. Acho que a favor. gente ainda tem um tempinho. Acho que um comentário muito rápido, assim, acho que até quero fazê-lo, assim, mas todo ano na conferência internacional é feito, agora eu falo a gente faz porque eu sou membro, assim, mas quando não é feito
um encontro, um evento, uma pequena palestra de tirar dúvida, que é assim, eu quero me tornar um peer reviewer trainer, o que que eu faço? É justamente para curiosos ou para isso aqui que a gente está fazendo, basicamente, que é o que a gente faz lá fora. É, E eu lembro que quando eu fui em 2019, quando a conferência foi em Dublin, eu fui ao atender a essa fala, tinha até que bastante gente, tinha 50 pessoas, que é um número bem grande, e o que me motivou aquele, tá, agora eu vou fazer, vou realmente vou começar a organizar meus materiais, é, e levar isso adiante foi quando a antiga presidente do comitê, a Patrícia Bach, que é uma das autoras quem já leu o livro Acting Practice, sabe, aquele de conceituação em casa, é uma das autoras, né? Ela falou assim: a gente quer todos vocês aqui desse lado, né? A gente não sei, por favor, venham, tirem dúvidas, mandem e-mail, perguntem, me chama no Instagram, manda e-mail para mim, que eu tô aqui super para ajudar também. E eu li a pergunta da Ana aqui, posso responder? Beleza, a Ana perguntou se eu mencionei workshops como modelo de treinamento, supervisão é considerada em alguns critérios. É considerada. Inclusive, quando você for submeter, tá lá assim, olha, mande um vídeo ou alguma gravação de você em uma supervisão clínica dando um roleplay, fazendo um roleplay com alguém, treinando alguém a fazer alguma coisa, né? A gente quer ver também, porque supervisão é um contexto de treinamento, né? Se você parar para pensar, treinamento de habilidades. Então a gente quer ver isso sim, apesar de não ser o peso, mas isso é avaliado, né? Então isso é uma coisa até assim, combinar com algum supervisionando seu, de, olha, hoje eu vou gravar, tudo bem por você, isso aqui eu vou usar para uma submissão, posso? Tudo bem, pode. Não, não posso, não pode. Né? Porque a gente também quer ver como que você treina as pessoas, talvez no 1 a 1, em grupos menores, que é um contexto de supervisão, assim. Então, sim, isso é avaliado. Inclusive, até uma coisa que eu colocaria aqui como dica, quem me deu essa dica foi talvez vocês conheçam a Rick Kjellgaard, né, que é uma terapeuta lá da Dinamarca, mora na Suécia, mas é da Dinamarca, que ela é fantástica. Quando ela quis submeter, ela falou que assim, ela pegou 2 dias, chamou um monte de amigo, colega da comunidade, assim, de graça, ficou gravando e falou, gente, me deem feedbacks porque eu quero melhorar, sabe, ao vivo, assim, né? Não, e porque vocês podem fazer isso, vocês podem criar um workshop, tipo, entre brothers, assim, e gravar porque isso conta, né? A gente está avaliando, você consegue treinar pessoas, você não precisa treinar pessoas no curso não sei da onde, você criou um contexto ali que você pode colocar isso para os outros, é o que está valendo. Diga, Tati, por que você levantou a mão? Legal, Raul. Eu ia perguntar, eu também adorei as ideias. A Ana Paula tá falando que curtiu a ideia, eu também curti, eu tô ouvindo e tô achando super legal. Você falou que demora alguns anos, né? Eu queria te perguntar quanto tempo de, sei lá, dedicação para isso você imagina que a pessoa precise por semana? Eu não Durante sou. esse tempo que ela tá Tá, aplicando. eu não sou modelo, porque eu sou muito do vou fazer, né? Eu não faço aos poucos, mas eu lembro, teve um momento mais específico, assim, que eu tirava talvez 1 hora do meu dia, 40 minutos do meu dia para, tipo, atualizar meu portfólio, preencher ali o formulário de submissão. Acho que algumas horinhas por semana, assim, acho que envolve uma dedicação, assim, extra, um fôlego extra, assim, eu diria. Eu não, acho que não 1 hora por dia, que isso pode ser muito a depender, mas acho que certamente umas 2, 3 horinhas por semana para olhar para isso. Acho que, e tudo que isso envolve, né? Então você vai dar um treinamento, você planeja seu treinamento, você atualiza ali, você atualiza seu currículo, você mexe um monte de coisa, pede carta, manda carta, vai e vem. Então acho que leva um tempinho, sim. Acho que umas 3 horinhas por semana é um tempo bom a se pensar, assim, uma janela boa. Né? Eu fiz muita coisa assim do tipo, tá, essa semana eu vou resolver isso. E eu lembro de ter, enfim, um dia ter passado horas na frente do computador, sei lá, eu lembro de minhas redações eu peguei, assim, em 2 dias, perdão, uma tarde, sei lá, foi do meio-dia às 8 eu fiquei fazendo as redações, né? Uma época que eu tinha um tempo livre lá, que infelizmente eu não tenho mais, mas que eu peguei, vou escrever. Escrevi tudo, né? E acho que vai, como você consegue organizar isso, assim. Você é do clube do hiperfoco, né? Tô vendo, Raul. Sou do clube do hiperfoco. É tipo, agora eu vou fazer, então eu faço. Eu não Também sou faço o do que clube do hiperfoco. não Mas eu tô consigo. entendendo que muitas das coisas que precisam fazer, elas entram um pouquinho nas atividades que a gente já faz no dia a dia, né? Então, tipo, João vai falar na ICBS esse ano. Talvez ele pode gravar o evento que ele vai falar e usar como parte do material. Então, não.
Não, sim, sim. Você me lembrou de uma coisa importantíssima. E muitas pessoas fazem, tanto na conferência internacional como nos chapters também, em encontros de chapter, assim. Inclusive, eu acho que é onde talvez as pessoas mais façam. Sei lá, vai rolar Buenos Aires ano que vem. Você submeteu ali e tal, você pediu, eu quero que meu treinamento seja observado na conferência. E aí, assim, você com certeza vai ter duas pessoas que vão lá te assistir. Isso é garantido, né? Você pode ali, vou submeter ali no conto do chapter, eu queria que alguém estivesse assistindo e me avaliando, né? Então, você pede isso para o comitê, e isso já tem que ter tido, assim, você tem que ter passado nas redações já, né? Então, você submete ali no comitê e vai arranjar duas pessoas para conseguir te assistir, e, enfim, e ali é um pouco diferente a dinâmica, porque após isso as pessoas vão ali te dar feedbacks, depois que o treinamento acabar, vão dar, olha, eu avaliei isso, aquilo de você, por isso que eu acho que você, enfim, passou ou não passou, né? E coisas do tipo. Então, muito obrigado por lembrar, comentar isso, Tati, porque você pode recorrer até isso também, né? A maioria das pessoas opta ou manda por vídeo ou pede na conferência internacional. Dificilmente pessoas organizam apenas um evento e pede para ser assistido ao vivo ali, um evento solo qualquer, mas não que não possa, né? Pensando no padrão mesmo, assim. Mas ele poderia até gravar o evento, a SBS grava, Super, então mandar a gravação, se ele não quer que super. alguém... Não, eu digo acumule, assim, grave tudo que vocês puderem, inclusive de treinamento que vocês derem, mantenham aí numa nuvem, qualquer coisa, porque quando eu comentei assim, quando eu submeti, achamos ótimo, 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 mas você não mostrou nada que fosse meio experiencial sem ser programado. Algo do tipo, sei lá, uma pessoa começou a chorar no teu treinamento, você manejou ali. Você tem alguma coisa dessa? Infelizmente, eu tinha uma situação dessa que uma pessoa começou a se emocionar demais, precisei manejar dentro do contexto do treinamento. E eu falei, ó, tem essa gravação aqui, né? E aí falaram, é isso que a gente queria ver, né? Então, gravem tudo que vocês puderem, né? Vão montando o portfólio de vocês para mostrar que vocês são treinadores muito flexíveis, assim, né? Que sabem lidar com diversas situações, porque essas situações acontecem em treinamentos experienciais, né? Às vezes a gente toca em pontos ali sensíveis que a gente precisa conseguir ser flexível e modelar flexibilidade psicológica ali para essas pessoas também no momento ali. Isso é muito importante, né? Muito legal. Que mais, gente? Perguntas? Aproveitem o Raul. Nadinha? Por hora é isso? Sim. Eu queria, de alguma maneira, assim, eu queria ver se eu consigo deixar esses slides deixar algum lugar acessível, porque esse é material público, as pessoas têm que acessar. Então depois eu vejo com vocês assim onde deixar um link para isso, deixar ver com o pessoal da diretoria talvez um lugar específico para, mas E talvez a gente pode deixar também um link. A gente tem um Linktree no nosso Instagram. Tem sim. É, Podemos deixar lá. daqui a pouco o site da SBS Brasil fica pronto também, né? Aí seria o lugar ideal. Mas por perfeito. enquanto pode ficar no Linktree. Maravilha. Bom, acho que, enfim, estou considerando aqui que não temos mais perguntas nem comentários, mas e se tiver eventualmente, enfim, alguém queira fazer no privado, me manda, meu Instagram, meu e-mail estão aí, procurem a gente, né, me procurem. Mas eu queria agradecer muito a vocês aqui do SIG por ter topado, porque eu que ofereci, né? Porque, falei, olha, eu quero oferecer isso, acho que a comunidade precisa, vocês topam, vocês arranjaram aí dentro da agenda, que eu sei que tem bastante coisa, né? De agenda de eventos, assim, de coisas que vocês têm para fazer. Então, eu agradeço muito por terem cedido um tempo e espaço para poder falar aqui. Eu acho que queremos todos vocês, né? Então, venham para o nosso lado, venham para o time dos trainers, vai ser muito legal ter todo mundo aqui. Vou esperar cada um de vocês aqui também, algum dia. Não esperem muito. Não esperem muito também, né? E nada, Raul, a gente que te agradece. Obrigada aí por ter oferecido e dado pra gente a oportunidade de sediar esse evento tão importante para a comunidade. Tudo a ver com a proposta do SIG. Maravilha. Feliz demais. Então, obrigado, pessoal. É isso aí, pessoal. E aí, Gente, e se alguém tiver alguma dúvida, acho que podem mandar lá no grupo, mandar pra gente, a gente passa o contato do Raul, imagino que vocês tenham o contato do Raul também, ele responde no Instagram. Raul é bem tranquilo. Sim, sim, precisando, é só chamar. deixar um recadinho aqui também para o caso de alguém chegar nesse vídeo sem conhecer o SIGAX e a SBS Brasil, né? Procure nas redes sociais, como esse vídeo vai ficar no YouTube.
@sigiatbr e @SBS Brasil, né? São contatos que vocês podem acessar e vamos lá, vamos juntos para essa comunidade. Valeu, gente.